Olha, eu sinceramente tô intrigado com esse Valdir Jacaré. Primeiro porque ele confirmou a existência das rachadinhas nos gabinetes do Flávio, do Carluccio e também do Bolsonaro. E agora recuperaram uma fala dele dizendo que Bolsonaro gosta de bandido. E tem me intrigado porque esse Jacaré, ele é amigo íntimo do Bolsonaro de longa data, de décadas. Ele diz que conversa diariamente com Bolsonaro, troca fotos, talvez troque até foto de piu-piu. Então qual é a motivação ou qual foi a motivação dele para ter falado aquilo para a revista Veja? E agora nós temos uma outra informação vinda do Paulo Marinho que o Bolsonaro tentou colocar o Jacaré como assessor parlamentar ou assessor ministerial, ganhando 20 mil reais por mês. Então é muito estranha essa relação, ainda tem muita coisa nebulosa em toda essa história e eu vou contar tudo pra você, mas antes você vai deixar o like, vai clicar no botão de gostei, é muito importante essa força que você dá para o canal. E se você não sabe quem é esse Valdir Jacaré, ele é um antigo militar, amigo de longa data do Bolsonaro, como nós falamos aqui no início do vídeo, e ele ganhou uma certa notoriedade no final de semana porque confirmou à revista Veja a existência das rachadinhas no gabinete do Flávio, do Carluccio e também do Bolsonaro. Só que ele disse que o Bolsonaro e nenhum dos outros filhos dele sabiam da existência das rachadinhas. Quem começou com essa história foi a Ana Cristina Vale, a segunda esposa do Bolsonaro, mãe do Jair Renan. E depois que o Bolsonaro foi chifrado pelo bombeiro e ele divorciou da Ana Cristina Vale, quem assumiu as rachadinhas foi o Fabrício Queiroz. Então de 2001 até novembro de 2018, ou seja, praticamente 20 anos, Bolsonaro não sabia da existência das rachadinhas. Nem ele, nem o Carluccio, nem o Flávio. Uma coisa muito, mas muito estranha. E aí o Jacaré falou que o Bolsonaro tinha que confiar nele, no que ele tá fazendo agora, só que o Estadão fez uma reportagem dizendo que o Jacaré tentou ser calado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro ligou pro Jacaré para mandar um cala-boca nele. Então assim, as histórias não estão batendo. E recuperaram uma fala dele, o portal Metrópolis, que falava o seguinte: coluna do Guilherme Amado. Ex-assessor que admitiu o esquema disse que Bolsonaro gosta de bandido. Valdir deu a declaração numa mensagem em 2020. Valdir Ferraz, o ex-assessor de Jair Bolsonaro, que confirmou nessa semana à repórter Larissa Rodrigues a existência do esquema de corrupção nos gabinetes dos Bolsonaros, com as rachadinhas, afirmou que o Bolsonaro gosta de bandido. Em março de 2020, a coluna mostrou que Valdir deu a seguinte declaração em um áudio enviado a um interlocutor na esplanada dos ministérios. Aspas, só tem canalha mesmo, os melhores são os que apareceram agora. E na verdade, o Bolsonaro gosta de bandido. Todos os bandidos são bem acolhidos. Como não sou, vou ficar de fora. Mas não tem problema não. São 30 anos jogados no lixo, mas ninguém sai ganhando nesse mundo. Esses 30 anos, possivelmente, ele tem se referido ao tempo que ele é amigo do Bolsonaro, que ele mantém essa amizade com o Bolsonaro, porque isso já foi falado em outras reportagens. Agora, dizer que o Bolsonaro só gosta de bandido, que coisa estranha. Aí depois ele tentou contornar a situação. Segundo amigos em comum dos dois, Bolsonaro e Ferraz estavam brigados em janeiro. O ex-assessor sentia que o presidente estava se afastando dele. Na época, Ferraz disse que não quis dar nenhuma conotação criminal ao usar a palavra bandido e falou que ele, Bolsonaro, se chamam pelo termo por brincadeira. Ah, o bandido. Ah, o vagabundo. Ele falou isso. Essa forma de vagabundo, bandido, a gente usa entre si. Não tem outra conotação. Isso é brincadeira entre a gente. Eu chamo as pessoas de vagabundo. Não é pejorativo, é jeito de falar. Não mete essa não. Não mete essa não, porque ninguém acreditou nessa história aí, entendeu? É estranho, pessoal, tem que admitir, é muito estranho. E aí o Paulo Marinho, que foi o primeiro que falou que a Operação Fornada Onça, que resultou nas rachadinhas, havia sido vazada pela Polícia Federal, o que foi aparentemente confirmado pelo Abraham Weintraub na semana passada no podcast Inteligência Limitada, veio a público para rebater uma fala do Jacaré a respeito do Gustavo Bebiano. Porque na semana passada, nessa entrevista à revista Veja, o Jacaré disse que o Gustavo Bebiano, que ele fez um dossiê e entregou para o Carluccio que o Gustavo Bebiano teria algum tipo de interesse obscuro no que aconteceu em Juiz de Fora envolvendo o Adélio Bispo. E aí nós ficamos sabendo a quem Carluccio se referiu lá atrás em 2018, quando ele disse que aliados queriam matar o pai dele. Nós acreditávamos que naquela época Carluccio estava falando sobre o Mourão, mas na verdade ele estava falando sobre o Gustavo Bebiano.
O Bebiano morreu em 2020, 2021, logo ali no começo da pandemia. Se não me engano foi em 2020 que ele acabou falecendo, teve um mal súbito e morreu. O Bebiano era um aliado de primeira hora do Bolsonaro, junto com o Paulo Marinho. O Paulo Marinho, que teve uma fé com a Maitê Proença, pai do André Marinho, que aparecia no Pânico, que fez aquela pergunta que o Bolsonaro deu chilique, que abandonou a entrevista. Ele cedeu a casa dele para o Bolsonaro. Então os programas de governo do Bolsonaro, tudo aquilo era gravado na casa do Marinho, que agora ele é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado, tá? Essa é a situação. O Paulo Marinho era próximo do Bebiano, e quando começou toda a debandada do governo, o Marinho saiu e o Bebiano também. O Bebiano e o Carluccio eles nunca se bicaram, principalmente do lado do Carluccio, porque o Carluccio tinha ciúmes do Gustavo Bebiano. E quando o Jacaré falou novamente sobre o Bebiano e todo o envolvimento dele, suposto envolvimento e interesse com o Adélio Bispo, o Paulo Marinho veio a público e disse o seguinte: um anônimo, vulgo Jacaré, isso foi no Twitter, um anônimo, vulgo Jacaré, afirmou na revista Veja que convenceu o Bolsonaro de que Bebiano estaria envolvido no atentado em Juiz de Fora. A verdade, 2 pontos. O vagabundo do presidente pediu para que Gustavo contratasse Jacaré na folha do PSL, recebendo 20 mil por mês. Recebendo 20k, não falou se foi por mês. Bebiano negou mais essa rachadinha. Então assim, é uma história estranha, muito estranha. Eu ainda não descobri quais foram ou quais são as motivações do Jacaré. Algumas pessoas estão especulando de vazamento programado para tentar incriminar a Ana Cristina Valle ou alguma possibilidade eleitoral contra o Fabrício Queiroz. Isso ainda está obscuro. E com o tempo passando, mais coisas acabam surgindo. Primeiro foi essa fala do Jacaré dizendo que o Bolsonaro gosta de bandido. Agora essa revelação do Paulo Marinho sobre o salário de 20 mil que o Jacaré teria caso fosse contratado pelo Bebiano. É uma situação muito estranha, muito suspeita, mais uma vez. Porque é o seguinte, o Bolsonaro gosta de bandido. Qual é essa conotação? Porque as rachadinhas do gabinete do Flávio são a ligação do Bolsonaro e dos familiares com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque 2 contas abastecidas pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega, que é um miliciano, foi morto. Então o que o Bolsonaro quer dizer com isso? O que o Jacaré quer dizer com isso? Uma relação de Bolsonaro com o crime organizado? Tem algo além do Adriano? A gente não sabe. A gente não sabe, mas levanta essa possibilidade justamente pelo fato do Bolsonaro ter relações com milicianos. O Adriano da Nóbrega é um deles, tá? Mas deixe aí nos comentários o que vocês acham desse assunto. Tem muito pano pra manga ainda pra rolar a respeito do Valdir Jacaré e o Bolsonaro quis calar a boca dele. Não vamos esquecer disso. Mas antes de continuar nesse assunto, quando tiver mais notícias, você vai me seguir no Instagram, canal Profiléu, no Twitter, @ProfiléuOficial e me seguir aqui também deixando o seu like, tá bom? Conto com você. Até mais.